Quanto o Santos vai receber pela venda de Jair ao Nottingham Forest? Exatamente porque o Peixe tem direito a um percentual dessa transferência de Jair ao clube inglês. Lembrando que Jair foi vendido ao Botafogo no começo deste ano. Ou seja, ficou apenas um semestre na equipe carioca e foi vendido novamente. Então vamos trazer todos os detalhes dos valores que o Santos tem a receber da equipe carioca e também o que o Santos deixou de receber por conta dessa venda precoce. O Jair, que se valorizou bastante no Mundial de Clubes, muitos torcedores botafoguenses e até mesmo torcedores do Santos, lembrando desse percentual numa venda futura, pensavam que ele poderia se valorizar a ponto de ser vendido por muito mais do que foi comprado junto ao Santos. Mas não foi isso que aconteceu. Foi comprado por 12 milhões de euros, além de bonificações que estavam inclusas no contrato, Tiquinho Soares, aquela coisa toda, e foi vendido por 12 milhões de euros, mas vamos explicar quanto que o Santos tem de direito nessa negociação com o Nottingham Forest. Antes disso, quero trazer uma dica para vocês, que é a GolCase, que tem muita coisa na promoção. E se você usar o cupom GOLNAGILA, que está aparecendo aqui na tela, você ganha ainda mais desconto. E tem garrafas térmicas para você deixar sua água, sua bebida favorita bem geladinha, na temperatura correta. Tem também bolsas térmicas, você consegue comprar carregador portátil com a estampa do seu time e várias capinhas personalizadas. Eu tenho várias aqui, olha. Tenho várias aqui, tudo com a estampa do Santos. Essa aqui tem o meu nome, dá pra você colocar o seu nome, dá pra você colocar o nome do seu jogador preferido. Essa aqui é anti-impacto, ó. É excelente pra você que derruba muito o seu celular, como eu, pra você manter bem protegidinho, tá? Essa aqui é anti-impacto, olha, é bem grossa. Eu tô fazendo força e ela é bem resistente. Tem também as lisas, né, pra você proteger e deixar o seu celular ainda mais bonitinho, tá bom? Tem a maioria dos modelos lá na GolCase, link tá na descrição para você garantir tudo o que você quiser, tá bom? Usa o cupom GOLNAGILA para você ter ainda mais desconto. Bom, vamos então à matéria da Trivela, que nos ajuda a entender essa transferência do Jair ao Nottingham Forest e quanto que o Santos vai receber. Então a matéria da Trivela fala o seguinte: por que Botafogo vai vender Jair pelo mesmo valor que pagou? Quanto o Santos vai receber? Então vamos aqui à matéria, que começa falando o seguinte: depois do atacante Igor Jesus, o Botafogo acertou mais uma venda para o Nottingham Forest. Agora é o zagueiro Jair quem assinou o contrato válido por 5 temporadas e vai defender o clube da Premier League. No Botafogo, desde o começo da temporada, Jair foi vendido pelo mesmo valor que o Glorioso pagou ao Santos, clube que o revelou, 12 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais. Atualmente, tá? Na época que ele foi contratado, o Botafogo pagou cerca de 76,4 milhões de reais. Com essa mudança aí, né, do valor do euro. Mas o que explica o Botafogo ter aceitado vender o jovem zagueiro Jair pelo mesmo valor acertado com o Santos? E isso foi uma coisa que muitos torcedores não entenderam, principalmente pela valorização do Jair. Se você assistir a qualquer jogo do Botafogo, os comentários do narrador, dos comentaristas, das pessoas que estavam acompanhando os jogos nas redes sociais, era de que é um jogador para ser zagueiro do Botafogo por muitos anos, ou até mesmo se fosse vendido por muito dinheiro, por muito mais do que o Botafogo contratou. E é um zagueiro extremamente jovem, com potencial de seleção brasileira, enfim. Só que não, foi vendido pelos mesmos 12 milhões de euros. Mas vamos à explicação aqui da Trivela. O Botafogo, por decisão direta de John Textor, optou pela venda de Jair neste momento e pelo valor oferecido pelo Nottingham Forest, pela forma de pagamento e pela boa relação que o empresário americano tem com Marinakis, magnata grego, dono do clube inglês. Textor já havia acertado a venda de Igor Jesus ao Nottingham Forest por 18 milhões de euros. Dessa forma, o Botafogo vai receber 30 milhões de euros.
na negociação de 2 jogadores, e com boa parte do pagamento feito à vista. E aí que tá o pulo do gato. O Botafogo, aliás, deve receber todo o dinheiro da venda de Jair para o Nottingham Forest antes mesmo de finalizar o pagamento ao Santos pela contratação do zagueiro. Então, qual que é a estratégia do John Textor? 12 milhões de euros é o valor que eu gastei e o valor que eu vou receber. Só que o pagamento que o Nottingham Forest vai fazer ao Botafogo é à vista, então vai receber agora. Já o Botafogo vai pagar de forma parcelada ao Santos. E como o Botafogo quer ter dinheiro em caixa para conseguir reinvestir no seu elenco, para você ter um poder de compra melhor, é melhor que você esteja com o seu bolso cheio. Que você tenha um poder ali de decidir qual jogador que você quer, um poder de convencimento. Às vezes você consegue pagar um valor menor porque você oferece à vista. E se fosse parcelado, você, entre aspas, né, tem ali os juros da maquininha, vamos colocar assim. Então, essa foi a estratégia adotada pelo John Textor. E além, é claro, de ser amigo do dono do Nottingham Forest, pode também, né, se comenta ali nos bastidores que supostamente pode ter alguma questão de uma parceria futura do Marinakis com o próprio Botafogo, né, futuramente. Não sei se isso de fato vai acontecer, mas que essa negociação envolvendo principalmente o relacionamento do John Textor e também do dono do Nottingham Forest é algo que tem uma força bastante grande para que ela acontecesse. Então, a informação é essa, tá? A venda foi feita à vista, então um dos motivos que o Botafogo entende ter vantagem. Tá, Nájila, mas e aí? Quanto que o Santos vai receber? Que é o que nos interessa. Ao negociar Jair com o Botafogo, o Santos manteve 10% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. Além disso, o clube paulista detém direito a cerca de 3% do valor da negociação com o Nottingham Forest pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Dessa forma, o Santos deve receber cerca de 9,9 milhões pela venda de Jair ao Botafogo, ao Nottingham Forest. Então, 10 milhões aí, né? Vamos trazer aí que o Santos deve receber. E aí, o que o Santos deixa de receber, tá? Por conta desse curto período que ele ficou na equipe botafoguense. Na negociação entre Santos e Botafogo, no começo de 25, além dos 12 milhões de euros, também ficou acertada a ida de Tiquinho Soares para o Peixe, e mais 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões e meio de reais, em bônus por metas. Na época, Tiquinho era avaliado pelo mesmo 1,5 milhão de euros. No entanto, com a rápida passagem de Jair pelo Botafogo, o zagueiro não atingiu nenhuma das metas estabelecidas no contrato junto ao Santos. Os bônus eram atrelados ao número de jogos no Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, títulos conquistados e convocações para a seleção brasileira, tanto da base como principal. Como disputou o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira no começo de 25, Jair só chegou ao Botafogo em fevereiro, ou seja, ele disputou como jogador do Santos, né? Com a lesão de Bastos, ele logo virou titular e não deixou mais o time. Foram 22 jogos com a camisa alvinegra e 1 gol marcado. Então, é isso, o Santos deixa de receber cerca de 9,5 milhões, porque uma passagem curta, né? Não deu tempo do jogador conseguir bater essas metas, mas o Santos vai receber cerca aí de 10 milhões de reais. Espero que, de fato, o Santos receba, né? Porque o Botafogo é um clube que ainda deve, por conta do John, por exemplo. Tem algumas questões do Jair também, né? De parcelas que poderiam estar atrasadas, enfim. Então, espero que agora que o Botafogo está com o dinheiro na conta, né? Tá com os cofres cheios aí, que possa fazer o repasse certinho para o Santos, porque o Santos precisa bastante, né, de dinheiro para conseguir pagar as suas dívidas e quem sabe também seguir contratando jogadores, mantendo também salários em dia, direito de imagem, tudo certinho. Precisa de dinheiro para que isso aconteça, tá bom? Então essa é a explicação do porquê Botafogo vendeu o Jair pelo mesmo valor que comprou do Santos. A explicação resumida é porque o valor vai entrar à vista. Então é aquilo, o Botafogo prefere receber à vista tudo isso e ir repassando aos pouquinhos ao Santos. Tá certo? Faz sentido para vocês?
Será que, supostamente, o Igor Jesus poderia valer menos e vai valer um pouquinho mais pra compensar? Não sei. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Mas a explicação é essa, tá? Quero saber o que vocês pensam a respeito disso aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal, que é sempre muito importante. E agora, ó, acabou o vídeo, corre lá na GoCase para você garantir a sua capinha, sua garrafa térmica, sua bolsa térmica, o seu carregador portátil, enfim, várias coisas que tem lá na GoCase, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.